Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Doha, e hoje nós vamos falar um pouco sobre como criar e utilizar vilões e antagonistas nas suas campanhas de RPG. Com certeza uma das partes mais importantes na maioria das histórias que existem, sejam RPGs, séries, filmes ou qualquer outro tipo de mídia. Eles serão os responsáveis por tentar impedir os protagonistas de conquistarem seus objetivos, ou até mesmo seriam os responsáveis por eles precisarem se mover e entrar nessa grande aventura cheia de perigos e problemas. Mas o que faz um bom vilão? Força, impacto, poder, grandiosidade, fortes objetivos? Isso é o que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de mais nada, é essencial que você tenha a resposta para 3 perguntas na ponta da sua língua. E elas são: quais são os objetivos do seu vilão? Como o seu vilão vai realizar esses objetivos? E por que o seu vilão tem esses objetivos? Ele pode até mesmo querer coisas boas. Pode querer acabar com a fome de um continente inteiro, criar uma paz inabalável, mas a forma de como ele fará isso pode ser radical, distorcida e problemática, assim se tornando um vilão. Mas então, um complemento ainda mais interessante pode ser feito com o porquê. Sabe, seria muito raso se seu vilão quisesse realizar seus objetivos simplesmente porque sim, porque deu vontade. É por isso que você deve pensar em um motivo para tudo isso. Afinal, seu antagonista vai ter muito mais profundidade. Seguindo os exemplos anteriores, essa pessoa pode ter sofrido com a fome ou ser órfão de guerra. Um bom exemplo que existe é o próprio Meruem de Hunter x Hunter, que queria acabar com a desigualdade no mundo, mas para isso ele iria se tornar um ditador e transformar a humanidade em gado. Ele tinha esses objetivos porque ele é o rei das formigas quimera e nasceu destinado a isso, de uma forma literalmente instintiva. É claro que no anime depois eles trabalham mais o personagem e você pode fazer isso também no seu RPG se você conseguir fazer com que isso caiba dentro da sua campanha. Outro exemplo é o próprio Kira de Death Note. Seu objetivo é acabar com a criminalidade no mundo, mas ele faz isso de uma forma mais violenta e mortal que as pessoas que ele mesmo mata, passando por cima de qualquer um que tentar impedir ele, seja inocente ou não. E os motivos disso é ele ser uma pessoa entediada, megalomaníaca e egocêntrica. Afinal, ele é um gênio numa sociedade de pessoas que ele mesmo enxerga como inferiores. Ele quer ser o Deus do novo mundo. E então, depois de fazer isso tudo, você pode começar a criar a personalidade do seu personagem, os trejeitos e jeitos que ele terá em cena. Fique à vontade para procurar inspirações na sua própria memória. Você gostaria de alguém completamente lunático e bizarro, quanto o Betelgeuse de ReZero, por exemplo, mas ao mesmo tempo você gosta da imponência e arrogância do pai de Fullmetal Alchemist. Tome essas referências para si mesmo. Esse tal personagem teria um grande potencial de ser aterrorizante para seus players. Afinal, ele seria completamente imprevisível. Em meio às suas risadas e gritos, ele poderia torturar seus inimigos como forma de prazer enquanto bebe do sangue que escorre deles em uma taça elegante e cara. Com essa base criada, é muito importante que você tente misturar a história do seu vilão com a dos seus players. Mesmo que seja simples, apenas um pontinho já faz uma grande diferença. Se você viu uma oportunidade, seja o seu protagonista que teve uma família morta por uma organização secreta, ou talvez até mesmo um antigo amigo que agora é um traidor, utilize isso ao seu favor. Pode até não ser o vilão principal, ou talvez, se for alguém que o seu jogador criou, o personagem pode ficar até um pouco diferente da concepção original. Mas lembre-se que você não precisa fazer exatamente da forma como o seu jogador falou. Até mesmo você pode mudar um pouquinho a história que ele escreveu. Mas quando você consegue fazer essa média e o seu protagonista vê o personagem que ele criou em cena, a chance dele ficar imerso na história se torna muito maior e mais forte. Mas isso não significa nada se você não conseguir introduzir bem o seu antagonista. E essa parte é essencial. Afinal, isso pode mudar por completo a forma com que seus jogadores vão enxergá-lo. Se eles vão ter medo, raiva, ódio, pena, ou se não vão sentir nada. Eu sempre prefiro apresentar os meus vilões antes do final, geralmente até no início da campanha mesmo, para eles terem um objetivo mais palpável e uma noção melhor do que está acontecendo. Se você colocar o vilão apenas na batalha final, por exemplo, vai parecer um pouco forçado, e essa batalha vai ser mais vazia do que deveria. Uma das complicações é fazer com que ele apareça, mas ele não pode lutar logo de cara. Afinal, os protagonistas ainda estão fracos e a essa altura eles seriam massacrados, ao menos se a campanha for mais longa e eles passarem por vários níveis, né? Existem maneiras de evitar esse problema. O primeiro
Ele nem sempre precisa de fato aparecer. O seu nome pode ser citado aqui e ali, e os protagonistas podem ver a destruição que ele causa. E coloque destruição nisso. Faça com que ele mate personagens importantes que seus jogadores gostem, não tenha medo de mostrar como ele é poderoso. Você também pode fazer com que ele apareça cara a cara, mas tem que ter um bom motivo para eles não lutarem. Talvez nem saber que aquele cara é um vilão pode ser uma boa opção. Um exemplo disso seria se, vamos pegar, que o vilão tem um objetivo de destronar um rei que tá fazendo muita merda com uma cidade. Só que daí o vilão quer tomar pra si a posse do trono e se tornar um ditador. Talvez os seus protagonistas podem entrar na briga junto com ele para destronar essa pessoa e lutarem lado a lado no início. Mas no final do confronto, eles vão perceber que aquele cara não era tão gente boa quanto eles estavam imaginando. Apesar dele ter ajudado eles, ajudado bastante e ser bem poderoso, talvez ele não seja tão aliado quanto eles acharam que eram. Ou quem sabe, no último momento eles serão teleportados por uma força aliada. Você deve ser criativo nesse momento para conseguir evitar esse confronto, ou ao menos evitar que os seus personagens morram logo de cara na campanha. E agora, para aqueles vilões que forem poderosos no sentido mais físico de todos. Aqueles que serão o último e grande obstáculo dos seus heróis na forma mais pura e bela de uma grandiosa batalha. É chegada a hora das dicas de como criar mecânicas para o seu vilão. Forte. Simplesmente forte. Ele tem que ser o maior perigo que seus protagonistas vão enfrentar. Ele tem que assustar, dar medo. O pessoal tem que realmente achar que pode morrer nessa batalha. Até porque eles não só podem, como vão. É o último obstáculo. Agora é a hora que você pode matar a rodo. Claro, você não pode fazer algum obstáculo que seja impossível de passar. A questão é que esse vai ser um pouco mais próximo disso. Ou seja, se acontecer uma rolagem de dados boas, hit kill pode ser uma opção a se considerar. ênfase no pode. Cuidado para que a experiência não se torne frustrante. Afinal, isso nunca é legal para ninguém. Agora o seu vilão precisa de algo que torne ele diferente dos outros inimigos. Alguma mecânica inovadora. O que eu quero dizer com isso? Pense além. Eu falo um pouco mais sobre isso no vídeo sobre criação de monstros, mas você sempre pode pensar em algo que os jogadores devem fazer para deixar o vilão mais fraco. Ou talvez descobrir alguma outra fraqueza, como uma Kryptonita para o Superman mesmo. Ou quem sabe, o seu vilão pode utilizar de máquinas poderosas que usam um combustível muito específico. E daí, o plano dos seus personagens é justamente atacar essa fábrica que produz esse combustível para conseguir enfrentar ele. E daí, quando o seu vilão tiver enfraquecido, é agora que seus jogadores devem de fato ir atrás dele para batalhar. Fazer um vilão forte demais, onde seus players devem pensar para enfrentar ele com cuidado, ao invés de simplesmente chegar com o pé na porta, é bem legal também. É uma coisa muito interessante de se fazer. E então, finalmente você terá um grande vilão poderoso e imponente para o seu RPG. Vale frisar, como sempre, que nenhuma regra é absoluta, mas com certeza essas aqui vão te ajudar na sua criação. Pois bem, então é isso. Deixa o like se você gostou, se inscreva para mais vídeos e a gente se vê por aí.